me afastei da minha família por causa da bebida. Eu fui catador de lixo, coisa que eu não contei nem para minha família. Fui contar depois. Eu fui catar lixo para juntar dinheiro, para mim tomar uma cachaça. Tantos personagens repetindo a mesma história. Eu comecei a beber aos 13 anos. E depois da primeira bebida que eu botei na boca, eu não consegui parar mais. Abusava, desde 14 anos de idade. Eu cheguei a entrar em coma alcoólico, com vodka. Sequências de internações, tratamentos, recaídas. Cansei de acordar querendo morrer. Uma sensação que esse cardiologista francês conhece bem. Mas hoje, o doutor Olivier Emessen diz ao Fantástico que se sente curado. Isso mesmo, curado do alcoolismo, graças ao tratamento que ele mesmo inventou. Um dos motivos pelo qual eu não me suicidei, diz ele, é que eu tinha certeza de que era uma doença biológica. Eu sabia que haveria uma cura possível. Nos dias em que estava sóbrio, ele conta que procurava na internet descobertas e se deparou com um novo remédio chamado Baclofen. É um relaxante muscular usado no tratamento de epilepsia e outras doenças. 10 anos atrás, uma pesquisa com ratos dependentes de cocaína havia mostrado que a substância bloqueava a vontade de se drogar. Vou tentar esse remédio, ele decidiu. E começou a tomar, por conta própria, doses cada vez mais altas do Baclofen. Em 5 semanas, a vontade de beber tinha desaparecido. Levei meses para acreditar que tudo isso era verdade. O médico afirma que hoje pode até tomar um gole para fazer um brinde sem ter recaída. Ele decidiu escrever um livro relatando sua experiência, que virou best-seller nos Estados Unidos e na Europa e acaba de ser lançado no Brasil. Mas a comunidade científica questiona o resultado. Segundo o médico francês, um estudo com 60 pacientes mostrou 88% de cura. A pesquisa ainda não foi publicada e revista. Mas no Brasil, muitos pacientes já estão tentando o mesmo remédio por conta própria. Como o Alexandre, que chegou ao fundo do poço quando foi atropelado, tentando atravessar uma estrada completamente bêbado. Agora ele diz que está há 5 meses tomando o remédio sem beber álcool. Parou mesmo, parei. Não quero mais, pronto, é um não, é uma palavra-chave, não. Os remédios para tratar o alcoolismo até hoje servem como apoio dentro de um tratamento maior, que envolve terapias e também a participação da família. É consenso entre médicos e pesquisadores que a melhor maneira de combater o alcoolismo é evitando que ele apareça. E esse trabalho de prevenção deve se concentrar num grupo de risco, que no Brasil é de 30 milhões de pessoas. São as pessoas que abusam do álcool. Gente que declara beber socialmente, mas está a um passo de se tornar dependente. Preste atenção em alguns sintomas. Exageros cometidos, mesmo que sejam aos finais de semana, né? Problemas familiares relacionados, às vezes brigas, né? Com esposas ou com filho, brigas em família, situações de perda, por exemplo, de um dia de trabalho por conta de um consumo excessivo no final de semana. Metade das pessoas que abusam do álcool vão se tornar dependentes, alcoólatras, se não se tratarem. Essa doença ela não tem cura e é um tratamento que eu tenho que todo dia acordar pensando e agradecendo a Deus por não ter bebido hoje. Franz Vassek entrevistou com exclusividade um famoso cardiologista francês que lançou uma polêmica na França ao alegar em um livro que descobriu a cura para o alcoolismo. Os primeiros registros arqueológicos do consumo de álcool datam de mais de 8.000 anos, mas só em 1952 o alcoolismo passou a ser tratado como doença. O álcool é a droga mais vendida do planeta. Um vício lícito e mortal para milhões de pessoas, capaz de atingir a todos, sem exceção. Olivier Emessen, um dos cardiologistas mais conceituados da França, começou a beber para vencer a timidez. Em pouco tempo ele se tornou dependente. Foi hospitalizado várias vezes e quase morreu. Tentou diversos tratamentos e psicoterapias, mas nada funcionou.
Pensou até em suicídio, porque se sentia sem forças para vencer o vício. Foi quando encontrou na literatura médica o relaxante muscular Bacoflen, conhecido na neurologia há mais de 50 anos e que já havia surtido pequeno efeito no tratamento do alcoolismo. Com essa informação, ele passou a se medicar com doses cada vez mais elevadas desse remédio. Em pouco mais de um mês, estava curado. Seu caso foi publicado nas principais revistas de alcoolismo no mundo e foi qualificado por Jean Dowsset, Prêmio Nobel de Medicina, como a cura da doença. Com a dose ideal, Olivier conta que o remédio, que não provoca efeitos colaterais significativos, age sobre um receptor chamado GABA-B e libera a dopamina, que dá uma sensação de prazer e satisfação. A Mason explica que, devido a isso, o paciente não passa pela dolorosa abstinência e poderá mesmo voltar a beber socialmente, porque não haverá necessidade de abusar do álcool para se sentir bem. Isabela Lima, psicóloga brasileira radicada em Paris, acredita que o alcoolismo deve ser tratado por equipes multiprofissionais. Toda dependência química, existe também, no fundo, uma dependência psicológica. O ideal seria a pessoa ter um acompanhamento do médico, no caso o remédio, e o acompanhamento psicológico. Olivier diz que o alcoolismo deve ser visto como quem tem hipertensão ou diabetes, sem culpabilizar o paciente. Ele não acredita em milagre, mas afirma que o remédio se demonstrou eficaz em 89% dos casos. E vai além. Diz que ele também pode ser administrado na dependência do tabaco, cocaína, heroína e no tratamento da bulimia. O médico lançou livros nos Estados Unidos e na França, onde foi best-seller. Ele diz que virou escritor porque o remédio vendido como genérico não desperta o interesse dos grandes laboratórios, que financiam apenas estudos com outras drogas ineficazes que possibilitam mais retorno financeiro. Apesar da cautela de muitos médicos, desde que o livro, traduzido do francês como O Último Copo, chegou às livrarias, alcoólatras em recuperação lotam consultórios na França para pedir o Bacoflen. Olivier diz que a nova data de aniversário dele é 14 de fevereiro de 2004, o dia em que parou de beber. O cardiologista conta que já recebeu milhares de e-mails de leitores que, assim como ele, se curaram de um dos principais males da humanidade, o alcoolismo.